Olá, você, meu irmão e minha irmã, que está chegando agora para assistir essa live ao vivo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você também que vai assistir essa live gravada. Ela fica gravada aqui no Instagram e fica lá no canal do YouTube. E eu peço sempre que você deixe o seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, amém? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 12, amém? Vamos orar para dar início à live. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor. Graças te dou pela vida, graças te dou por esse momento privilegiado que o Senhor me concede e concede aos meus irmãos. A hora de estarmos em Tua presença, de lermos a palavra, estudarmos, Senhor, o Teu Evangelho. Pai, abre a nossa mente, abre o nosso coração, clareie o nosso entendimento para que a Sua palavra fique guardada em nossos corações, Pai, é o que eu te peço. Coloque, Senhor, invada esse ambiente com Teu Santo Espírito, que o Seu Santo Espírito, Senhor, me oriente, me dê discernimento e sabedoria ao fazer comentários a respeito do capítulo. Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor é bom em todo o tempo. Cuida dessa live, cuida dos Seus filhos, cuida de mim, Pai amado. É o que eu oro, é o que eu peço. Fica com a gente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos ler o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: eu vou fazer a leitura e depois eu vou fazer algumas considerações, tá bom? Então diz assim a palavra: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Porque assim, como o corpo é um dom, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito
todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Esse capítulo, ele nos fala sobre os dons espirituais. Ele nos dá mais clareza sobre esses dons. E Paulo, aqui nesse capítulo, eu fiz algumas anotações e eu entendi que no capítulo 12, Paulo oferece uma mensagem tão relevante hoje quanto foi no passado. Esse conteúdo ele é muito relevante para os dias atuais, quanto lá na época dele. Neste capítulo, somos lembrados da diversidade, da interdependência dos dons espirituais da igreja, dos dons espirituais na igreja. Um ensino fundamental para qualquer comunidade cristã. No mundo moderno, onde a individualidade muitas vezes se sobrepõe à coletividade, Paulo nos chama a valorizar cada membro do corpo de Cristo. Ele nos ensina que, independentemente de nossos dons e funções,
todos somos essenciais para o funcionamento saudável da igreja. Esta é uma mensagem crucial numa época onde tendemos a valorizar mais alguns serviços em detrimento de outros, esquecendo que cada um tem um papel especial designado por Deus. Paulo, ele utiliza a metáfora do corpo para explicar que assim como nossos corpos físicos funcionam por meio da cooperação de suas várias partes, a igreja também deve operar dessa forma. Nenhum membro pode considerar-se autossuficiente ou mais importante do que o outro. Esta é uma lição importante para aprendermos a trabalhar juntos com harmonia, respeitando e valorizando as diferentes capacidades de cada um, que cada um traz para a comunidade. Nós somos membros de uma igreja onde cada um precisa ajudar o outro. Paulo deu o exemplo do corpo físico. Nenhum órgão do nosso corpo funciona sozinho. Um está interligado ao outro. Assim, precisa ser a membresia da nossa igreja, um só corpo, onde todos não se achem melhor que o outro, né? Porque existe, infelizmente, isso em algumas comunidades de fé. A gente precisa entender que cada dom precisa caminhar com o outro. E Paulo continua dizendo que esse capítulo, ele nos exorta a buscar os melhores dons, não para nosso próprio benefício, mas para o bem comum. Em uma sociedade que frequentemente promove a competição, Paulo nos lembra da importância de procurar os dons que fortaleçam e edificam os outros. Os dons que o Senhor nos dá não é para o nosso benefício, é para o benefício do outro. Então, que a gente procure fortalecer e edificar os outros através dos dons que nos é dado. Isso não apenas nos enriquece, não apenas enriquece a nossa experiência de fé, mas também solidifica a igreja com um reflexo de amor e da diversidade de Deus. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos colocar em prática. Ter os dons, colocar os dons como prioridade para fortalecer e edificar os outros, não para o nosso benefício próprio. Bem, em resumo, nesse capítulo, no capítulo 12, Paulo nos desafia a viver em unidade, valorizando cada pessoa e o dom que ela traz. Independente, gente, de hierarquia, a gente precisa entender que nós precisamos valorizar a pessoa e o dom que ela traz dentro da comunidade de fé. Nossa missão é construir uma comunidade onde todos sejam acolhidos, amados e encorajados a contribuir, mostrando assim o verdadeiro caráter do Cristo, o verdadeiro caráter de Cristo ao mundo. Esse capítulo continua a ser uma fonte de sabedoria, divina, para nos guiar na construção de uma igreja vibrante
e interdependentes. É isso que nós precisamos fazer como corpo de Cristo, como membros do mesmo corpo, como a membresia da nossa comunidade de fé, respeitar cada dom, o dom de cada irmão, porque cada dom, ele se completa no outro. Então, tratemos com reverência, tratemos com respeito, tratemos com amor o nosso irmão e o dom que ele traz com ele. Porque da mesma forma que o Senhor lhes deu o dom, ele dá para a gente também. Nós precisamos usufruir desse dom com sabedoria, porque esse dom nos é dado para abençoar o outro e não para o nosso benefício próprio. Amém, gente? Então é isso que eu aprendi nesse capítulo 12. Foi uma reflexão que eu fiz para os nossos dias. E lembrar sempre que a metáfora que Paulo usou do corpo físico, como o nosso corpo funciona por meio da cooperação de várias partes, o coração bate, mas o rim tem que estar funcionando. Cada parte do nosso corpo é interligado, um depende do outro. Assim tem que ser a igreja, assim a nossa igreja, por meio de cooperação, né, das suas várias partes, dos seus membros, precisam, também devem operar. É isso que nós aprendemos nesse capítulo 12. Amém? Eu espero que essa live tenha edificado a sua vida e te dado entendimento da importância dos dons espirituais e da importância da unidade da igreja. Amém? Então vamos orar para terminarmos a live. Pai querido e Pai amado, gratidão, Senhor, gratidão por essa palavra, gratidão por esse estudo, gratidão por me fazer entender o quanto importante é caminhar em unidade dentro da igreja, respeitando o dom de cada um. Todos são importantes na igreja, todos. Pai, nos ajude a continuar caminhando, perseverando, usufruindo das Tuas bênçãos, usufruindo daquilo que o Senhor nos dá. Que a gente saiba usar e aproveitar o dom que é dado a nós, dado por Ti, Pai. E que a gente use em prol do irmão, em prol do outro, não em nosso benefício. Obrigada, Senhor, por esse estudo. Obrigada, Senhor, por esse entendimento. Obrigada, Senhor, por termos o privilégio de poder ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra. Quão grandioso é o Senhor. Eu te amo, Deus, eu te amo. Que esse conteúdo, que essa palavra fique em nossos corações, que a gente guarde em nosso coração e que a gente coloque em prática tudo que aprendemos aqui, Pai. É o que eu oro. É o que eu oro em nome de Jesus. Pai, eu clamo a Ti também pela vida dos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Continuo clamando pela vida de cada irmão. Dê a eles, Pai, sabedoria, dê a eles discernimento, entendimento. Em tudo, Pai. Nós não sabemos como está a real situação desse povo, porque as notícias ficaram escassas, mas o Senhor é um Deus que sabe tudo, que está em todos os lugares. O Senhor sabe bem o que acontece lá. Continua, Pai, abençoando cada irmão na construção de suas casas, reconstruir as suas casas. Continua abençoando, dando
Paz ao coração daqueles, Pai, consolando aqueles que perderam não só os seus bens materiais que há cerca de anos levaram para construir, mas que o pior foi perder os seus entes queridos. Dê a eles, Pai, consolo, dê a eles sabedoria para continuar, esperança para continuar, Pai. Abençoa esses irmãos que estão como voluntários ajudando na reconstrução, na limpeza, e aqueles que ajudam nos abrigos, porque muitos não tiveram para onde voltar. Então abençoe, Pai, esses irmãos voluntários. Abençoa para que eles não só levem o alimento físico, mas que levem o alimento espiritual, que é a Tua palavra, Pai. Dê discernimento e sabedoria a esses irmãos, para que eles falem com ousadia do plano da salvação, para que eles falem da ressurreição, para que eles falem do plano, Senhor, da salvação e da esperança, que através da nossa salvação, de viver a vida eterna junto ao Teu lado, nos dá. Abençoa, Pai, abençoa esses irmãos. Cuida também desses governantes, que eles sejam sábios, Pai, e tenham entendimento, que todo recurso que ali chega é para ajudar o povo, que eles não usem esse benefício, esse recurso para benefício próprio, Pai. Porque o Senhor é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. E o Senhor colocará uma coroa de fogo na cabeça daqueles que intentam usurpar daquilo que chega para o bem desse povo, para benefício próprio, Pai. Cuida, Pai, cuida dos seus. É o que nós oramos, é o que eu oro, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro também para aqueles que estão aqui, que assistiram a live online, ou se não puderam assistir, que irão assistir a live gravada. Abençoa a vida de cada um, de cada filho Teu, Pai, dando a eles discernimento, sabedoria, para entender a Tua vontade, Pai. Cuida de cada filho Teu. Abençoa, Senhor, as suas famílias, abençoa os seus trabalhos, que eles tenham, Pai, uma vida abençoada. Dê, Senhor, a cura àqueles que estão nos hospitais, àqueles que estão doentes. Derrama, Senhor, o dom de cura em cada um. Dê provisão material àqueles que precisam de um refrigério, aqueles que precisam de um socorro. E o Senhor é o socorro bem presente nas tribulações. Mas acima, Pai, das coisas materiais, que o Senhor entre com provisão espiritual. Espiritual, Senhor. Abençoa cada um. Abençoa cada um. Abençoa a minha vida também, Senhor. Me dê a paz, essa paz que excede todo entendimento. Derrama sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor, porque na Tua presença, caminhando contigo, somos mais que vencedores. Te amo, Jesus. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, e se assim Ele permitir. Beijos.